Coronavírus urgente. É um momento difícil, estamos passando por uma pandemia e nós temos que nos proteger o município de Toledo, proteger a nossa população. E depois de muitas discussões, já tivemos um decreto que baixamos há poucos dias, com várias atitudes tomadas, o fechamento de vários órgãos públicos, né, como centro de eventos, os nossos CERTs, os nossos centros da juventude, programa dos idosos, enfim, o nosso teatro municipal, enfim, amanhã então vai fechar as escolas, vai fechar os nossos CMEs, tudo acertado. Dentre outras medidas que tomamos, nós cancelamos, no dia 27 agora teríamos um grande evento, a grande festa que era um comemorativo aos 74 anos da chegada dos pioneiros, festa dos pioneiros, né? Nós transferimos, né? Nesse primeiro momento está cancelado. Não vamos ter mais a festa de 1º de maio, festa dos trabalhadores. Já havíamos contratado, inclusive, um grande show para Toledo, ouvindo o clamor da população. Estamos tomando outras medidas, novas medidas, como o fechamento do nosso comércio. Eu gostaria de passar já para o Pedrotti, que é o nosso porta-voz, para explicar como está a situação aí dessa pandemia mundial. Tivemos mais 2 casos suspeitos noticiados de lá para cá, totalizando 3, e hoje tivemos o registro de mais 5 casos que foram notificados como casos suspeitos para coronavírus. Todos esses 8 casos que somam hoje em Toledo suspeitos, as pessoas, todas elas se encontram nas suas residências, todas estão se mantendo bem, sem necessidade de internação hospitalar, sem necessidade de qualquer outro tratamento, a não ser aquele que normalmente é realizado para o coronavírus, o tratamento com sintomáticos e, de forma muito especial, o isolamento domiciliar. Então eles estão fazendo isso. Foram coletados hoje outros 5 exames, portanto, desses 5 novos casos suspeitos. Há pouco saiu o boletim do estado do Paraná, né? Os senhores devem ter visto, o estado totaliza até agora 23 casos confirmados. Toledo aparece com aquele primeiro caso de segunda-feira, e isso a gente considera natural, porque é um processo dinâmico, onde é feita a notificação, é feita a análise em Curitiba, e a partir da análise vai se incluindo conforme vai se dando, vai se incluindo em sistemas de informação. Para a gente isso é algo que é uma rotina natural. O nosso caso ainda aguarda, portanto, o resultado, né? É o primeiro caso, e todos os demais, porque naturalmente esses 5 estão sendo encaminhados para Curitiba ainda hoje. Tá? Então dependeremos disso. E a partir do momento que a gente observa um aumento no número de casos suspeitos, diga-se de passagem, desses 8 casos, 7 de pessoas que acabaram por sair de Toledo e viajar para outros países, os mais variados, inclusive pessoas que estiveram no Paraguai com contato com pessoas que tinham o diagnóstico, e pessoas que estiveram na Argentina, né? E a partir desse fato e a partir dessa realidade, o COI entende e recomenda que, de fato, avancemos nas medidas de proteção para a nossa população. Conforme foi colocado aqui na última entrevista, poucas medidas surtem tanto efeito quanto o isolamento social. E para aqueles que nos veem e nos ouvem, isolamento social é ficar em casa. Isolamento social não é deixar de ter que ir trabalhar e aproveitar para ir para a praça, para ir para o parque, para ir visitar não sei quem, fazer, não.
todo o mundo nos mostra, todas as experiências mundiais nos mostram que o isolamento social é a melhor forma de conter a propagação do coronavírus. E todas as medidas, por mais penosas que possam parecer, por mais difíceis que possam parecer, elas têm esse objetivo de proteger as pessoas. E somente vão surtir efeito se de fato as pessoas permanecerem em suas casas. Porque de nada adiantará se as pessoas continuarem circulando. Porque nós não temos que ter nenhuma preocupação quanto a pânico ou qualquer coisa. Nós temos que ser assertivos, fazer as ações, proteger as pessoas e, antes de tudo, orientá-las e orientá-las. Então a gente faz esse apelo para a nossa população no sentido de que façamos esse exercício de proteção e de prevenção, para que a gente possa ter uma menor propagação no momento que o vírus chegar. Eu dizia ontem num veículo de comunicação que, particularmente, em alguns momentos me sinto feliz que estejamos dando conta, prefeito, de reconhecer os nossos casos suspeitos em meio à nossa população e poder tomar medidas. E, por outro lado, a gente se sente triste porque os números de casos suspeitos têm aumentado. Mas o nosso papel é esse, é identificar de forma precoce e proteger as pessoas. É esse o nosso papel, é essa ação. E enquanto COI, a gente entende que as medidas que aqui serão anunciadas são medidas de extrema importância e fundamentais e serão provavelmente ampliadas ainda mais ao longo do tempo, de acordo com os novos fatos que vierem a ocorrer, uma vez que o grande objetivo, proteger as pessoas, proteger a saúde da nossa população. A vacinação começa na segunda-feira, né? Não vamos fazer não vai ser realizada em nenhuma UBS, nem no Mini e nem na UPA. Vai ser nos 2 CERTs e na antiga central de especialidade lá junto à Secretaria de Saúde do município, exatamente para não fazer com que as pessoas da melhor idade não vão até as nossas UBSs. O remédio continuado também, né? As receitas vencidas, está determinado, ela vai ser entregue assim mesmo. O filho das pessoas idosas ou alguém da família com menor idade aí pode se dirigir até as unidades de saúde, onde tem as nossas farmácias, para buscar um medicamento. A pessoa idosa não precisa se dirigir até as nossas UBSs, que vai ser fornecido o medicamento para 60 dias, né? Para 60 dias. As medidas ficam suspensos, então, no município de Toledo, a partir da manhã, dia 20, por 10 dias. As atividades dos estabelecimentos comerciais varejistas, de casas noturnas, tabacarias, boates similares, academias de ginástica, teatros, cinemas, casas de eventos, clubes, associações recreativas e afins, salões de festas, piscinas, bares, lanchonetes, mesmo os localizados junto aos postos de combustíveis, atividades religiosas. Eu sugiro que pode ser através de uma forma online, né? Os padres, os pastores, com certeza já estão a par dessa situação. E demais atividades em espaços e áreas de uso comum, ressalvado do exposto no parágrafo desse artigo. O que diz o parágrafo? Ficam então as atividades comerciais essenciais ao atendimento das necessidades da população, como postos de combustíveis, supermercados, mercados, mercearias, panificadoras, confeitarias, farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres ao mencionados. Então, com relação aos supermercados, onde o movimento é bastante grande, as pessoas não precisam entrar em pânico, ir lá e fazer grandes compras. O supermercado vai fazer lá, adotar lá várias medidas lá para poder coibir isso, né? Então eu peço que você não entre em pânico para ir comprar um volume grande de mercadoria. Não tem necessidade. Mas os mercados vão adotar medidas aí para evitar que haja um grande número de pessoas, né? A aglomeração de pessoas nos seus estabelecimentos.
Então são várias medidas que vamos adotar e nós vamos fiscalizar. Eu peço que as pessoas tenham o maior respeito, né? E que possamos realmente enfrentar tudo isso. É difícil, né? É difícil, mas nós estamos atendendo aí o COI, né? Pessoas altamente técnicas. Outros municípios também estão adotando essas medidas e as pessoas têm que permanecer em suas casas. Não adianta nós adotar medidas drásticas como essas e as pessoas ficarem circulando pela rua de forma, né, a acabar contraindo, né, esse vírus e repassando para outras pessoas. Evitar que tenhamos uma epidemia de Covid-19. Então, acho que isso é fundamental, medidas fortes, como o prefeito disse, no sentido de que a gente não permita que o vírus chegue. Se chegar, que podemos, então, quebrar essa cadeia de transmissão, porque, de fato, ele está, quem sabe, presente no nosso meio.